Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, ao Senhor nós consagramos, amém. Agora nós vamos à palavra do Senhor, né? Cadê o Filé? O Filé está aí? Correu, né? Eu ia orar por ele, foi aniversário dele essa semana, ele correu de mim aqui. Cadê? Tá, chama ele aí que eu vou orar por ele. Ele pensou que eu esqueci dele. Na hora de orar, perde a chance, né, pastor? Se tiver mais alguém, queridos, que fez aniversário essa semana, nós vamos orar. Não vamos cantar parabéns, não, mas nós vamos orar, né? Vem aqui, filé. Você achou que você ia escapar, rapaz? Que negócio é esse, hein? Seu filho te caguetou ali, viu? Caguetou. Estende a mão para cá, irmãos, vamos orar por ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças damos, Senhor, pela vida, Senhor, do irmão Irinovaldo, Senhor, que o Senhor, Pai, venha abençoar ele, Pai, nessa semana que ele fez o aniversário, Senhor, derrama sobre a vida dele, Senhor, a tua graça, unção, misericórdia, o teu amor sobre ele, Pai, protege a vida dele, a vida da sua esposa, do seu filho, Senhor, de toda a sua família, Pai, guarda o trabalho dele, abençoa, Senhor, o fruto do seu trabalho, Pai, e não somente as coisas deste mundo, Senhor, mas que o Senhor guarde também a salvação dele, Pai, o seu espírito, a sua alma, e que o Senhor possa fazê-lo evoluir em espírito e em verdade em tudo aquilo que ele fizer, que seja feito com excelência para o louvor da tua glória, e que as suas bênçãos recaiam sobre a vida dele, Pai, de forma abundante, no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Dá um abraço aqui. Pensou que ia escapar, né? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor num salmo bastante conhecido, o salmo de número 91. Nós vamos ler todo esse salmo 91. O Senhor colocou no meu coração de estar pregando essa palavra. Salmo de número 91 diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que propaga na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Ela será agora ministrada, Senhor, e eu peço que o Senhor coloque, Pai, no coração dos meus irmãos, Senhor, a palavra do jeito que o Senhor enviou, Pai, que ela vai e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Dou autorização para o Espírito Santo de Deus me usar essa noite para levar essa mensagem com graça, com unção, com poder, com misericórdia, mas que não seja eu, seja o teu Espírito. Eu peço apenas que o Senhor me proteja em nome de Jesus, amém. Queridos, eu dei o título a essa mensagem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é um salmo poderoso, um salmo conhecido, né, por todos nós. Muita gente, e eu mesmo já fiz isso, eu deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, eu falava assim, não, está no Salmo 91, vai me proteger, né? Eu achava que o simples fato de estar aberto no Salmo 91 ia me proteger. Isso daí é uma forma de idolatria, né, queridos? Não é exatamente isso, e nós vamos aprender porque que não é. Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos na Bíblia, mas ele também é um dos usados da forma mais incorreta, né? Quando você está com medo de alguma coisa, você já vai lá, recita o Salmo 91, mas você não entende o que esse Salmo quer dizer.
Ontem o nosso pastor, ele estava pregando aqui, e ele citou, né, algum salmo de Davi, ele citou ali sobre a vida de Davi, o quanto que Davi era um adorador a Deus, e muitos de nós deixamos de adorar a Deus, deixamos a Bíblia aberta no salmo e não adoramos com a nossa própria vida. E no judaísmo, queridos, muitos estudiosos, muitos cristãos, eles chegaram num consenso. Pode ser que você pense que esse Salmo de número 91, ele tenha sido escrito por Davi, né? Por um bom tempo eu acreditava que tinha sido escrito por Davi, até eu fazer uma pesquisa. Se você voltar lá no Salmo de número 90, na minha Bíblia, no título dele está escrito assim: a fraqueza do homem e a providência de Deus, oração de Moisés, varão de Deus. Na tradição judaica, quando havia um salmo que havia a autoria dele, e os salmos seguintes não tinham autoria, eles presumiam que era da mesma pessoa. Então, se você pegar o Salmo 90, 91 e 92, eles atribuem a Moisés. Mas não é algo que todos os estudiosos afirmam, não. Foi escrito por Moisés, né? Eu não posso levianamente falar para você, foi escrito por Moisés. Mas segundo a tradição judaica e segundo os indícios que esse salmo dá, ele nos leva a crer que foi escrito por Moisés. É o salmo. Então o salmo de número 90, como eu disse, ele se refere à oração de Moisés, o homem de Deus. Além disso, o estilo, o tema de proteção em meio a um deserto, a linguagem, lembra muito a experiência de Moisés lá no livro de Êxodo. Leva-nos a crer que foi Moisés que escreveu mesmo. Então esse salmo é um dos mais conhecidos e é chamado por muitos como o salmo da proteção. Quando você está no apuro, você vai lá e salmodia o salmo número 91. Já fiz isso muitas vezes e faço, né? Então, queridos, a tradição, ela crê que foi Moisés que escreveu isso, né? Moisés, o mesmo homem lá do Êxodo, né? Que atravessou o mar, né? O mar passou em seco pelo mar, viu as pragas do Egito, atravessou o deserto, carregou um povo difícil durante 40 anos. Esse homem, com toda essa experiência, com toda essa vivência com Deus, ele escreve esse salmo maravilhoso. E só quem viveu esses perigos reais poderia escrever um salmo como este, né? E o tema central desse salmo é o seguinte: quem realmente está seguro? Ele é respondido no primeiro versículo: é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é quem visita o esconderijo do Altíssimo. Tem gente que visita o esconderijo do Altíssimo, mas nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. É quem habita, quem vive em Deus e quem Deus vive nele. E diante disso, queridos, né, sem mais delongas aqui, eu separei alguns pontos aqui que chamam a atenção. Primeiro ponto aqui, né, eu acabei de falar, habitar é diferente de visitar. O Salmo começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem uma grande diferença entre habitar e visitar. E a proteção divina aqui neste Salmo, ela é para aquele que vive em Deus. Não para aquele que aparece de vez em quando. Não para aquele que só busca Deus quando está precisando. Não para aquele que só busca Deus no momento que está enfermo e depois que recebe a cura da enfermidade, abandona Deus e não quer mais saber de Deus. Habitar significa viver no reino, conhecer Deus intimamente e não só ouvir falar de Deus. Ah, pastor, eu ouvi falar de Deus e eu creio em Deus. Ótimo, agora você tem que buscar esse Deus que você ouviu falar. Não basta você ouvir falar de Deus, você tem que adorar a Deus dentro do céu, dentro do templo, dentro do próprio Deus. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu faço a pergunta para vocês: Deus tem habitado em vocês e vocês têm habitado em Deus? Sabe, Deus habita em quem escolhe que Ele habite nele.
Quem pode estar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem Deus dentro dele, aquele que permite que Deus habite nele. E Deus não habita, querido, no meio de pecado, no meio de mentira, no meio de fofoca, no meio de confusão. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele não vai habitar numa pessoa que está cheia disso. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio das coisas do mundo. Aí você escolhe o que você quer encher a sua casa. Para de ficar visitando Deus e faça com que Ele habite na sua vida. Dê autoridade para Deus governar a sua vida de uma vez por todas. Para de ficar com essa vida medíocre, sabe? Só busca quando precisa e fica aquela luta a vida inteira. Deixa Deus reinar sobre a sua vida. Deus está chamando você para uma vida permanente com Ele. Não uma vida emocional, não uma vida esporádica. Ele quer viver em você para sempre. Veja o exemplo do próprio Moisés, Israel viu as obras de Deus, viu Deus abrir o mar, viu as pragas no Egito, viu a libertação, viu a morte dos primogênitos, viu sair água da rocha, viu a coluna de fogo à noite, viu a nuvem que os protegia durante o dia, viu todas essas coisas. Mas o povo não creu. Mas Moisés, ele habitava na nuvem. Moisés, ele entrava no secreto de Deus. Moisés, ele falava com Deus face a face. Você pode conferir em Êxodo 33 depois na sua casa. E você quer ser um visitante ou você quer habitar no esconderijo do Altíssimo? Quem habita no secreto, como Moisés, governa em público. Olha, o nome desse homem é lembrado até hoje, porque ele habitava no secreto com Deus, ele habitava no esconderijo do Altíssimo, ele não ouvia falar de Deus, ele não mandava recado, ele estava com Deus, e é assim que nós temos que estar. Ele também fala, e a sombra do Onipotente descansará. Queridos, para que eu possa estar na sombra, eu tenho que estar perto de Deus. Imagina que aqui tem um poste, o poste está fazendo sombra, só que eu estou 2 quilômetros para lá. Como é que eu vou pegar a sombra do poste? Não dá, eu tenho que estar perto. Para eu pegar a sombra é preciso estar perto. Assim como a coluna de nuvem no deserto protegia aquele povo, dava sombra para ele daquele calor escaldante. A sombra da nuvem era a sombra do Onipotente, mas eles tinham que estar na presença do Onipotente Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Os problemas, eles são inevitáveis. Assim como no deserto, aquele calor escaldante era inevitável, era um deserto, tinha calor. Mas Deus manda a nuvem como um refrigério. Mas para que você possa usufruir da nuvem, para te proteger do calor escaldante desse mundo, é necessário que você esteja debaixo da nuvem que Deus te colocou, debaixo do poder de Deus, debaixo da presença de Deus. E eu pergunto, aonde você tem estado? Nós não conseguimos evitar com que o sol nasça, mas nós podemos atravessar o deserto debaixo da sombra protetora do Deus Altíssimo. Muitas vezes você está afastado de Deus e você se queima no deserto. Pastor, a minha vida está uma confusão, pastor, eu não sei mais o que fazer. Se achegue diante de Deus, se aproxime de Deus, chegue perto, porque quem se afasta sai queimado, vira presa fácil no meio do deserto. Exemplo do próprio Moisés, no deserto a nuvem protegia quem caminhava junto, está lá em Números capítulo 9. Quem saísse da sombra morreria no calor. E eu pergunto, você está na sombra do Altíssimo ou você está fora da sombra do Altíssimo? A distância de Deus define a intensidade das suas lutas. Pastor, eu estou com muitas lutas, será que você não está se afastando de Deus? Pastor, eu estou com lutas, mas em todas elas Deus tem me ajudado. Você está próximo de Deus. Pastor, eu só tenho luta e eu não vejo Deus na minha vida. Volte-se para Deus. Filho pródigo, filha pródiga, volte para a casa do Pai. Quem Deus esconde, ninguém encontra. Nós estamos aqui no versículo por versículo. Quem esconde, ninguém encontra. Quem Deus esconde, ninguém encontra. Quando Deus escondeu Elias junto ao ribeiro de Querite,
Elias havia desafiado os profetas de Baal e os profetas de Acera. Ele havia matado aqueles profetas. Então Acabe e Jezabel ficaram furiosos. Eles queriam matar Elias, mas Deus escondeu eles junto ao ribeiro de Querite. Eles queriam achá-lo. O diabo queria entregá-lo para eles, mas Deus escondeu e ninguém achou Elias. O diabo, ele pode procurar a sua família, o diabo pode procurar o seu casamento, o diabo pode procurar o seu ministério, mas você está escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se você está escondido por Deus, o diabo não pode te encontrar, o mal não vai te encontrar, ele não vai te perseguir, ele não vai te achar, porque quando Deus esconde, o maligno não toca na sua vida, e eu profetizo isso sobre a sua vida. O sanguinário não vai te encontrar, o inimigo não vai te encontrar, porque você está escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Coloca, Vivi, por favor, Salmo 23, versículo 37. Olha só que interessante, queridos, né? Aqui nós lemos aqui o Salmo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, lá no Mateus 23, 37, você vai ver Jesus fazer uma comparação. Jesus, ele vai comparar, né, os seus filhos como os pintinhos debaixo da asa da galinha. E aqui no Salmo ele fala sobre isso, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Muitas vezes, né, como está aqui no Salmo, e debaixo das suas asas estarás seguro. Deus, ele quer te cobrir com as suas asas, mas tu não quiseste. Deus está falando isso essa noite. Deus está falando: quantas vezes eu te chamei para estar debaixo da minha proteção, no meu esconderijo, para que o inimigo não te encontrasse, mas você sai debaixo da minha asa e você se expõe diante do inimigo. Deus quer te esconder, Deus quer te preparar, Deus quer te capacitar, mas Ele precisa te esconder por um tempo. Mas você não resiste, você precisa aparecer, você precisa estar na crista da onda. Aí você aparece e prega o que aparece, leva o que? Martelada, o diabo te pega. Então fique escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Para de reclamar dos esconderijos de Deus. Senhor, mas debaixo da asa da galinha é muito fedido. É melhor você estar lá do que você estar lá cheirosinho lá e o diabo te pegar, tá? Para de reclamar do esconderijo de Deus. Tem temporadas que Ele tira você de cena, não é para te punir, mas é para te proteger, sabe? Tem vezes que você fala: mas pastor, eu estou no banco, pastor, mas pastor, eu não estou fazendo nada, eu estou inútil lá. Deus está te guardando, fica tranquilo, Ele está te guardando, Ele está esperando você crescer. Quando você virar aquela ave poderosa, uma águia poderosa, aí Ele te dá o voo, Ele deixa você ir embora, Ele está ali te guardando, Ele está te protegendo. Às vezes, né, irmão Daniel, às vezes a gente acha: não, mas Deus não está fazendo nada na minha vida. Ele está te guardando, Ele está te preservando. Você não confia em Deus, você não está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você não está debaixo da nuvem de Deus, então Ele está te guardando. Fica tranquilo, Deus ele vai te guardar. Dá o exemplo aqui de Moisés, ó. Moisés, ele foi colocado no junco, no cesto de junco, com betume, né, no rio, porque, explicar para vocês, o rei da época, ele mandou matar todos os meninos que nascessem naquela época, e a mãe de Moisés, ela criou até onde deu ali. Depois, quando não deu mais, ela colocou ele num cesto, colocou no rio Nilo e soltou ele lá, e ele foi embora. E depois vocês conhecem a história, ele foi encontrado pela filha do faraó e foi criado dentro do palácio do faraó. Então ele foi escondido e ninguém pôde tocar naquele bebê. Ele era um bebê indefeso, ele não tinha como se defender, mas Deus o defendia. E nós, diante dos perigos, nós diante de Satanás, diante dos ataques, diante da maldade desse mundo, nós somos como aquele bebezinho, igual Moisés, num cesto de junco, e Deus vai te guiar para um lugar seguro, para depois te levantar, para fazer a obra dele. Então não tema, que Deus vai te libertar. Quando Deus esconde, o faraó não te acha. Fica tranquilo. O esconderijo de Deus, queridos, é como se fosse um ventre da mulher, só que é um ventre que ele gera propósitos, ele gera vida, ele gera esperança, e dali ninguém
vai te achar, ninguém vai te entender, mas o céu já está trabalhando em seu favor. Eu falei numa pregação aqui no passado que Deus não demora, Ele capricha. Então, se não está acontecendo, mas você está nos caminhos do Senhor, espera no Senhor, porque Ele está gerando algo maravilhoso para a sua vida. E continuando aqui no Salmo, ele fala assim, direi do Senhor, né? Direi do que eu direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, a palavra do Senhor diz. O salmista não reclama de Deus. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da Bíblia, pastor. O homem mais manso da Bíblia. O cara devia ser gente fina. E o povo conseguiu irritar o cara mais manso da Bíblia. Eita, povo ruim, esse povo de Israel, né? Então, e parece que nada mudou. Parece que só mudou as épocas, né? O povo continua o mesmo. Você pode ser o cara mais calmo do mundo. Vem um Satanás, vem um enviado do Satanás, e ele faz você perder a sua calma. Irritou Moisés, a Bíblia fala que ele era o homem mais calmo do mundo. Mas mesmo assim ele não reclamou, ele exaltou o nome de Deus. Mesmo que outros digam, né, para o salmista, ele diz, Deus é tudo, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, a minha confiança. Vocês podem me encher a paciência, mas Deus continua sendo o meu Redentor. Muitas vezes, queridos, na sua vida, vai ter vozes falando na sua cabeça, vai ter gente de todo lado, mas você é bobo, mas você não devia fazer isso, não, mas você é um fanático da igreja, mas você não, vai levar dinheiro para o pastor, mas você é isso, você é... Vozes falando na sua cabeça, você fala assim, fica na sua aí, porque eu creio no meu Deus, no meu Salvador, no meu Redentor, e eu vou fazer aquilo que Deus mandar eu fazer, aquilo que Ele me der certeza no meu coração, sabe? Então, troca, queridos, o seu desabafo pela declaração, como Moisés fez aqui, como ele fala, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Tem gente que vive murmurando, acontece qualquer coisa, a pessoa murmura. Quem tem fé, queridos, né, ativa o mundo espiritual. O povo de Israel ficou no deserto 40 anos, porque eles murmuravam. Eles poderiam ter completado o percurso de 3 a 7 dias a pé, depende da velocidade que eles caminhavam. 3 a 7 dias, levaram 40 anos. Às vezes aquilo que você está esperando de Deus, está demorando, porque você está murmurando contra o Senhor. Para de murmurar e declara que Deus é o seu refúgio, sua fortaleza, e que nele você confia. Veja Moisés, o exemplo aqui, ele está diante do Mar Vermelho, os soldados do faraó vindo de lá, eles aqui, e o mar ali impedindo a passagem deles, e o povo na cabeça dele, Moisés, agora já era, a gente morre afogado, a gente morre com soldado, é para isso que Deus mandou. Olha o que Moisés fala. E Moisés declarou, porém respondeu ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14, 13, sabe, você está na sua casa, está um caos, a mulher está falando na sua cabeça, esse boleto aqui, como é que vai pagar? Você fala, vede o livramento que Deus vai mandar, e Deus vai mandar o livramento na sua vida, queridos. Não fique nervoso, ficar nervoso nunca resolveu nada. Eu já tentei, mas não adianta. Melhor ficar calmo, deixa o mundo explodir, você fica lá de boa, calmo, né? Mesmo que você não deixa, você finge que você está, não, eu confio no Senhor. Está explodindo por dentro, mas eu confio no Senhor. Aí você vai treinando, uma hora você vai confiar de verdade. Porque não adianta, você fala, Deus vai fazer o milagre, sabe? E a sua fala, ela libera o milagre. Né? Eu já falei várias vezes aqui, as palavras têm poder, as palavras têm muito poder, cuidado com o que você fala. Às vezes você fala, eu não vou mudar de cargo nessa empresa, vou continuar do mesmo jeito. Aí você vai continuar do mesmo jeito. Eu não consigo casar, pastor. Não vai conseguir mesmo. Agora começa a falar assim, pastor, pela fé, Deus vai preparar um varão para mim, maravilhoso, loiro dos olhos azul, rico, bonito, né? E Deus,
Pode ser que não venha desse jeito, mas Ele prepara um príncipe à sua altura, tá? Deus vai preparar para você. Né? Mesma coisa o homem, né? Que é uma varoa abençoada e tal. Pode ser que ela vai te bater na sua casa, mas vai ser uma varoa de Deus também na sua casa, ele vai te colocar na linha, né? Então faça como Moisés, declare, profetize, né? Fale coisas boas acerca de Deus, não murmure, porque a murmuração ela trava a sua vida, né? Então a guerra ela é travada na boca, antes de ser vencida com as mãos. Libera a bênção com a sua boca, assim como o salmista. Não seja presa fácil do laço do passarinheiro. Aqui ele fala do laço do passarinheiro, né? Ele afirma, e te livrará do laço do passarinheiro. Que é o passarinheiro? Quem pegava passarinho aqui? Alguém pegava passarinho? Pastor Rubens pegava passarinho, os irmãos pegavam passarinho. Para pegar passarinho é o que? Chamava arapuca, né? Que ele chama de laço do passarinheiro. Você vai lá, coloca um alpiste lá, faz uma armadilha. A hora que o passarinho vai lá, vapo, prendeu o passarinho, vai para a gaiola, vai ficar preso. E quem que é o passarinheiro aqui na história? É o inimigo, é o Satanás, é o demônio. E ele fica ao nosso derredor, tentando, se possível, pegar um dos escolhidos. Ele arma muitos laços para nos capturar e várias armadilhas. E a armadilha principal dele, queridos, é a isca. Porque a palavra fala que ele não pode nos tocar. Ele não pode colocar a mão na gente, mas nada impede dele colocar uma isca para você sair da presença de Deus e ir lá buscar a isca, né? Então cuidado com bênçãos disfarçadas, queridos, que são laços, sabe? Muitas vezes tem coisas que te aprisionam e roubam a sua fé em Deus, distrações que tomam seu tempo, hábitos que aprisionam a sua família. Antes, pastor, mas agora tem um tigrinho aí, pastor, que o tigrinho está soltando carta agora, pastor. Eu estou no tigrinho, o tigrinho está soltando. Irmão, larga disso aí, isso é coisa do Satanás, isso aí vai tomar tudo o seu dinheiro, isso aí é laço do passarinheiro na sua vida. Não, pastor, mas eu conheci um homem, mas pena que ele é casado. Sai fora disso aí, isso é laço do passarinheiro. Pastor, eu estou para comprar um maré a turbo com câmbio power shift, pastor. O cara falou que é bom. Sai chuta que é macumba, sai fora disso aí. Você arrumar problema para a sua vida. É melhor você comprar uma Kombi velha, né, do que você comprar isso daí. Então, tem iscas que o inimigo vai lançando, né, como o laço do passarinheiro, mas a palavra fala, e ele te livrará do laço do passarinheiro, né? Tem laço fantasiado de oportunidade, de relacionamento, de porta aberta. Pastor, eu estou aqui nessa igreja, mas eu não consegui entrar em nenhum ministério. Ofereceram um ministério para mim ver o seu líder de louvor na outra igreja lá, pastor. Não tem como recusar, pastor. Você vai? Né? Já viu falar aquela frase, quando a esmola é demais o santo desconfia? Então vai lá para você ver lá o que está te esperando lá. O diabo não te prende, ele não pode te prender até você pegar a isca dele. A hora que você pegar a isca dele, ele fecha a gaiola. Já era para você, né? O exemplo de Moisés aqui, escrito por Moisés aqui lá no Antigo Testamento, ele conta a história de Esaú, né? Havia dois irmãos, Jacó e Esaú. E Esaú ele vende a sua primogenitura para o seu irmão Jacó em troca de um prato de lentilhas. E não valorizou as coisas eternas e quis a coisa momentânea, estava com fome, foi ali, pegou o prato de lentilha e passou a sua primogenitura para o seu irmão, né? Está lá em Gênesis 25. Outra, Israel caiu no laço da cobiça pelo maná temperado, né? Eles amaldiçoaram o maná de Deus. Deus mandava o pão todo dia para eles, que era o maná que caía do céu. Eles falaram que o maná era um pão vil que Deus mandava. Amaldiçoaram a provisão de Deus. Então muitas vezes o laço sempre começa com um desejo sem a direção de Deus. Cuidado com os seus desejos, cuidado com aquilo que você tanto quer. Se não tiver na direção de Deus, pode ser um laço do passarinheiro. A isca sempre parece bênção, mas ela pega a alma que está com fome. Então tome muito cuidado com os seus desejos, com a concupiscência da sua carne, para que o laço do passarinheiro não te pegue. Lá em Salmo 124 diz assim: nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço se quebrou e nós escapamos.
Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, mas você tem que continuar nos caminhos do Senhor, você tem que continuar debaixo das asas do Senhor. Se você se afasta e volta para Deus só quando você precisa, aí não tem como, aí o inimigo te pega no laço. Defesa contra grandes e pequenos ataques. Lá no Salmo ele fala assim: a sua verdade é escudo e broquel. Quem tem dúvida que é broquel aqui? Eu não sabia que era broquel, né? Eu fui saber agora. O escudo, queridos, vocês sabem, o escudo é uma peça grande que protege o corpo inteiro. Então você põe o escudo aqui abaixo e o escudo protege tudo. O broquel, ele é um escudinho, vamos chamar assim. É uma peça pequena, mas para movimentos rápidos, ataques rápidos, né? Então ele protege você de ataques pequenos. A palavra de Deus nos protege de grandes ataques e de pequenos ataques, dos grandes confrontos e dos pequenos golpes que tentam entristecer o seu coração. Às vezes, queridos, nós recebemos, né, uma palavra assim, um comentário desnecessário que arrebenta nosso coração, sabe? Às vezes a mulher, pastor, ela vem toda produzida, arrumada, aí outra chega e fala assim: tá precisando dar emagrecida, né? Acabou, não adiantou nada a mulher se arrumar, não adiantou fazer nada, entendeu? O outro chega assim: pastor, comprei um carro. Aí o pastor fala assim: ixi, maré a 5 cilindros, deixa isso para lá, não presta não, né, Roberto? Pode encostar lá, deixa para lá. Então, às vezes uma palavra que você fala assim, na sua cabeça sem maldade, é uma seta, mas a palavra fala que a sua verdade será o teu escudo e broquel. Para cada palavra que você recebe de ataque, você está com o broquel de Deus, você está com o escudo de Deus. Se vir um grande ataque sobre a sua vida, Deus vai te proteger com o escudo. Se vir um pequeno ataque, Deus vai te proteger com o broquel, com um pequeno escudo. Então a palavra de Deus, ela nos protege de grandes e pequenos ataques. Não ignore setas pequenas, querido, sabe? Já viu aquela frase que foi falada aqui no púlpito muitas vezes? Ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo tropeça em pedra pequena. E às vezes é isso mesmo, às vezes é só um pecadinho, né? Isso aí não tem nada a ver, é uma pequena brecha, uma pequena muralha, mas o broquel vai te proteger dessas pequenas coisas, né? Exemplo de Moisés, um pequeno pecado de Miriam, a irmã de Moisés, trouxe uma grande lepra para ela, está lá em Números capítulo 12. Pequenas coisas ignoradas trazem grandes danos, né? Mas como que foi essa lepra aí, pastor? Resumidamente aqui, Miriam e o seu irmão Arão, eles ficaram se questionando, porque Deus só falava com Moisés e não falavam com eles. Se ela era profetisa e se Arão também era sacerdote, porque Deus só falava com Moisés? E Deus, para honrar a vida de Moisés, né, por causa desse questionamento, colocou sobre a vida de Miriam uma grande lepra, e depois Deus devolveu, né, tirou ela da lepra ali, mas uma pequena coisa, uma dúvida que ela chegou: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Cada um tem a sua porção com Deus, então não questione, Deus está guardando o que é seu. Quem vence pequenas guerras não perde grandes batalhas. Ele também promete milhares de livramentos ao longo da sua vida. Diz assim a palavra: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, glória a Deus. Ele não promete a ausência de luta. Jesus não prometeu, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós vencemos com Jesus. Não promete ausência de luta. Ele tem o controle soberano. Deus, ele controla sobre tudo. Ele brinda o nosso coração no meio do caos. Ele traz firmeza para você permanecer em pé quando muitos estão caindo. Existem livramentos, queridos, que são visíveis. Você fala: pastor, veio um carro, mas por pouco não me pegou. Livramentos visíveis. E tem muito mais livramentos invisíveis. Você não sabe o tanto de livramento que você teve hoje.
livramento de morte, livramento de doença, livramento de perda dos seus parentes. Deus está te livrando de instante em instante, porque Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme e não tosqueneja. O nosso Deus é um Deus, maravilhoso. Então tem livramentos visíveis e invisíveis, conscientes e inconscientes, que Deus permitiu. Alguns Ele permite que nós sabemos, e outros Ele permite que nós não sabemos. O motivo só Ele que sabe. Então você só está vivo hoje porque Deus te deu livramento. Se um dia eu der o meu testemunho aqui, vocês vão ver o tanto de livramento que Deus me deu. Mas um deles, eu já fui sequestrado por cigano, quando eu era criança. Fui sequestrado por cigano. Não era para eu estar aqui, talvez eu estava em algum lugar aí vendendo bacia, fazendo alguma coisa aí. Mas Deus me deu livramento, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus. Livramento de Deus, e Deus livrou o cigano também, que se meu pai pega o cigano, rapaz, já era para o cigano, e a ciganada toda ali estava eliminada, glória a Deus, Deus protegeu os dois lados ali, Então, queridos, reconheça que Deus tem sido na sua vida, sabe? Para de murmurar, reconheça, fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Olha esse mundo como é que está, olha a violência que está, olha, sabe, o desemprego, olha pessoas aí precisando de tanta coisa, mas você tem seu emprego, você tem sua casa, você tem sua família. Olha como Deus tem te livrado. Você tem a igreja que Deus colocou você aqui para você receber a palavra de Deus. Olha como Deus é bom na sua vida, Deus tem cuidado de você. No Egito, queridos, diz a palavra que a última praga, Deus ia mandar o anjo da morte, ele ia passar em todas as casas e matar os filhos primogênitos. E a palavra ainda diz que Deus falou assim: vocês vão matar o cordeiro e vocês vão comer apressadamente, e vocês vão passar o sangue do cordeiro na verga da porta. Eu pensava que verga era aquele personagem do Street Fighter, mas não é. Verga é esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, no umbral da porta aqui. Aí vocês vão passar o sangue na porta. E quando o anjo vier, ele encontrar o sangue do cordeiro naquela porta, ele não passará ali e não matará o primogênito. Então o anjo passou e o sangue preservou. E hoje o sangue que nos preserva é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Ele está sobre a minha e a sua vida. Ele nos livra, e por isso que Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas eu estou te guardando, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você não faz ideia do tanto de ataque que o inferno tenta contra a tua vida, mas o sangue do Cordeiro te protege. Vamos acelerar. Oração como resposta garantida. Versículo 15 ele fala: e ele me invocará e eu responderei, e eu lhe responderei. Não tem hesitação. Deus não fala assim: e ele me invocará e eu vou pensar se eu respondo. Não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem a resposta de Deus. Deus promete, Ele me invocará e eu lhe responderei. A Bíblia conta a história de Daniel. Daniel orou para saber acerca da nação de Israel e demorou 21 dias até ele receber resposta. E mesmo no silêncio aparente de Deus, ele continuou orando, até que o anjo veio, depois de 21 dias, e trouxe a resposta de Deus. E por que você está falando isso, pastor? Pode ser que você está orando, pode ser que você está nos caminhos de Deus, e a resposta ainda não veio, mas Deus promete: você me invocará, e eu te responderei, a resposta virá. Para de desistir rápido, meu irmão. Você desiste muito rápido, muito fácil das coisas, Você entrega, de bandeja para o Satanás. Tem oração que ela não é negada, ela demora para chegar a resposta, mas ela será respondida, sabe? Exemplo aqui do próprio Moisés, Vocês viram que eu tomei o cuidado de todos os exemplos eu usar Moisés, que foi o autor do Salmo. Moisés, ele orou pela nação inteira quando Deus quis destruir. Lá em Gênesis capítulo 32, Deus falou assim: Moisés, essa nação é de dura serviço, eu vou destruir essa nação, eu vou fazer um novo povo a partir de você, e vocês vão herdar a terra prometida. E Moisés fala: não, Senhor. Moisés intercedeu, falou: se o Senhor não for conosco, não faça isso, Senhor. Vão pensar que o Senhor nos trouxe aqui para que morramos aqui. Ele convenceu, ele intercedeu por aquele povo, e por causa de um homem,
A oração de um homem mudou o decreto de Deus sobre o povo. Então, seja um intercessor, porque Moisés creu que se ele invocasse a Deus, Deus lhe responderia, e foi isso que ele fez aqui. A oração que não desiste é a oração que rompe. É a oração perseverante, é a oração que atravessa o céu, é a oração que chega no coração de Deus. E se você perseverar em oração, você vai tocar no coração de Deus. Deus é o lugar mais seguro da terra. Você estar com Deus é o lugar mais seguro. O salmo inteiro aqui ele fala, né, que Deus é segurança para aquele que nele confia. Pastor, mas vai vir incertezas? Vai, com certeza. Vai vir crise? Com certeza. Mas Deus continua sendo o único lugar seguro, meus irmãos. Não há lugar mais seguro do que em Deus. Sabe, a arca de Noé, qual que era o lugar mais seguro para estar naquele momento? Deus pediu para construir uma arca, colocar os animais, a família de Noé. Naquele momento era o lugar mais seguro que tinha. Hoje nós temos o lugar mais seguro para estar, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele te convida hoje a estar em Jesus. Lá em Hebreus 13, versículo 5, diz a palavra: eu não te deixarei e nem te desampararei. Ainda que uma mãe abandone um filho, Deus jamais vai te deixar, jamais vai te desamparar. Salmos 4, versículo 8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor Deus me faz habitar em segurança. É só Deus que pode te dar segurança. Não, pastor, mas eu vou fazer um curso de tiro, eu vou comprar um revólver e eu vou ficar seguro. Não vai, é só Deus que te dá segurança. Esquece esse negócio, pela força do seu braço você não pode nada, sabe? Você não precisa de garantias humanas, quando você tem a proteção divina. Segurança, queridos, não é a ausência da guerra, mas é a certeza da guarda de Deus. O guarda de Israel, o guarda que não dormita, nem toscaneja sobre a sua vida. Exemplo de Moisés. Israel, eu falei que Israel estava cercado pelo Egito e pelo mar, mas a presença de Deus estava com eles, e a presença de Deus trouxe livramento. Haverá momentos na sua vida que vai parecer que não tem saída. Haverá momentos que você vai falar assim: Senhor, todas as minhas forças se esgotaram, todas as minhas ajudas se esgotaram, todas as minhas tentativas se esgotaram. Aí que Deus gosta, quer dizer, Ele fala: acabou tudo aí, acabou tudo sua força. Deixa com o papai, agora é eu que cuido da sua vida, eu que vou te preservar, porque a presença de Deus é mais forte do que a ameaça do inferno. A nossa fé é a nossa salvação. O Salmo ele termina assim, e dar-lhe-ei longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o destino, queridos, de todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse é o destino de todos que se refugiam em Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, confirma, ela diz assim: alcançando ao fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. No céu nós não precisaremos de fé, porque nós veremos Deus face a face. A fé é para agora, é para você atravessar essa jornada na terra. A Bíblia diz 70 anos, e para alguns, com mais vigor, mais tempo. Mas, queridos, a palavra ela vem hoje para nos dizer: aguenta firme, porque o que você está passando aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que está guardado para vocês. Jesus disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar-vos um lugar. Jesus não mente, nunca mentiu, então Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Essa vida aqui está difícil, pastor, não estou aguentando mais, mas tenha fé, atravessa essa terra que tem um céu te esperando. Não deixa nada roubar a sua salvação, não deixa nada roubar o seu foco de Deus. Não se desvie em nenhum caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Não jogue fora os seus anos de caminhada com Deus. Às vezes você caminhou tanto tempo com Deus, está tão perto de Jesus voltar, e você fala: pastor, eu vou desistir agora. Não dá, pastor, eu estou 20 anos aqui, nunca aconteceu nada, parei com esse negócio. Às vezes, queridos, é amanhã que a sua bênção vai chegar, e você vai e abandona, sabe? Moisés, ele caminhou por décadas, ele viu muita gente morrer no deserto, porque não perseverou. Está lá em Números, capítulo 14. Só quem vai até o fim entra na promessa de Deus. Então persevere e lute, não largue a fé, não largue a luta, porque Deus vai fazer você triunfar diante da luta, porque Ele está contigo e você está nele.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. Você está seguro embaixo das asas do Senhor. Essa é a promessa dele essa noite. Então esse Salmo, queridos, 91 aqui, caminhando para o final, já estourou o horário, é uma convocação, queridos, não para você dormir tranquilo, é uma convocação para a guerra. Lute para que você possa estar na presença do Senhor, se santifique, abandone o pecado, busque a Deus, largue seu pecado de estimação, porque Deus Ele está buscando verdadeiros adoradores, pessoas que o buscam em espírito e em verdade. Você quer ser apenas uma pessoa que recita o Salmo 91, ou você quer ser uma pessoa que vive o Salmo de número 91? Porque os que nele vivem, queridos, não andam mais com medo, não negociam a sua fé, não recuam, não sentem medo diante do ataque, não se dobram ao caos desse mundo. É para esse povo que habita no esconderijo do Altíssimo que tem as promessas no final desse capítulo. E eu creio que hoje essas promessas estão sobre esta igreja. E hoje Deus te promete, segundo a palavra dele, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus promete, Ele vai te livrar. Eu não sei o que está acontecendo, mas Ele vai te livrar. Ele vai te proteger. Ele promete que Ele vai te proteger. Ele promete que Ele vai te responder. Ele promete que Ele vai estar contigo no dia da angústia. Ele promete que Ele vai te honrar. Ele promete que Ele vai te dar uma vida longa. Ele também promete que Ele vai mostrar a salvação. Então você que veio hoje cabisbaixo, levanta a sua cabeça. Aquele que te guarda, Ele não dorme. Ele te cobre sobre a sombra do Onipotente. Ele te sustenta no Altíssimo. Tem um versículo que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo, Deus é por você. Não desanima, não larga dos caminhos do Senhor. E para finalizar, hoje Deus te diz, hoje é dia de você voltar para o escondido, debaixo das asas do Senhor. É para você quebrar todo o medo, renovar o seu compromisso com Deus. Senhor, até agora eu tenho pisado na bola, eu não tenho cumprido o meu compromisso, mas a partir de hoje eu vou cumprir meu compromisso. É você declarar, eu não apenas vou ler o Salmo 91, mas eu vou ser o Salmo 91, eu vou habitar no Salmo 91. Ninguém te toca, ninguém te derruba, ninguém te arranca, ninguém te impede de você estar na presença de Deus. Não dá mais para continuar, essa foi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fique de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Coloque a mão em teu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que veio essa noite, Senhor, nos trazer revelação daquilo que está no teu coração. Pedimos, Pai, que a tua palavra produza o efeito para a qual ela foi enviada. Não permita com que Satanás arranque esta palavra do coração dos meus irmãos, Pai, que eles possam verdadeiramente estar guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo, Senhor, recebendo a tua proteção, sendo guardados e preparados e gerados para coisas maiores e melhores, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor guarde as suas famílias também, Senhor. Derrama sobre eles, Pai, sabedoria, discernimento, temor da tua palavra, para que eles possam continuar firmes e perseverantes nos teus caminhos e nas tuas palavras. Leve-nos aos nossos lares, debaixo da tua paz, da tua proteção, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus e dai-nos um final de semana na tua presença em nome de Jesus. Você ergue a mão assim bem alto e recebe a bênção. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Não esqueça do lanche lá, hein, queridos? Vamos comprar o lanche lá, hein?